Aí a sua Bíblia ou abri-la no livro de Salmos, de número 103. Eu preguei sobre esse texto algumas semanas atrás. Qual texto? Salmos 103. Graças. Né? Salmos 103. Nós vamos ler o versículo 1 ao 4. E eu quero utilizar essa passagem como base, como referência daquilo que nós vamos falar hoje à noite. Amém? Versículo 1 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Amém? Agora um pouquinho à frente aí, 116, versículo 12. Salmos de número 116, versículo 12. Vai chamar a nossa atenção também a respeito disso. Versículo 12 diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. E um último texto para a gente ler aqui na introdução. Vamos abrir no livro de 2 Crônicas, ainda aí no Velho Testamento, no capítulo 32. E nós vamos ler do 24 ao 26. Amém? 2 Crônicas, capítulo 32, do 24 ao 26. Diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos. Vou repetir. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. A ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Amém? Glória a Deus. Queridos, olha só. Como eu disse, eu preguei essa mensagem baseada no Salmo 103 e eu chamei essa mensagem de não te esqueças, né, de nenhum dos seus benefícios. É uma coisa que constantemente eu e você, nós precisamos nos lembrar de tudo aquilo que nós temos na presença de Deus. Amém? Que não é pouco, gente. Se a gente começar a analisar, a observar mais a palavra de Deus, as suas promessas, os atributos de Deus, as qualidades de Deus, né, em tudo que nós encontramos na palavra de Deus, daquilo que nós temos, não como direito, porque na realidade a gente não teria direito de nada, mas justamente é chamado de benefício, é chamado de bondade, é chamado de graça. Amém? Graça, a definição mais simples é um favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus insistiu e mesmo assim Ele nos dá, Ele nos concede. Amém? Então, olha só, a definição da palavra benefícios significa o que se ganha com algum negócio ou acordo. Significa lucro, serviço que se recebe gratuitamente.
favor, graça e recompensa. Agora, beneficiar, que é aquilo que Deus faz para conosco, amém? Beneficiar é fazer o bem, favorecer, dar vantagem, auxiliar, e olha isso aqui que legal, melhorar o estado de algo. Não é legal? A Bíblia não tem essa palavra benefícios, muitas vezes não. Eu acho, pelo que eu vi ali, na minha concordância bíblica, talvez tenha uns 5 ou 6 versículos que cita essa palavra benefícios. Né? Então, na outra mensagem, queridos, eu me ative mais ao capítulo 103, ao número 103, Salmo 103, da palavra de Deus. Mas hoje, eu queria expandir essa palavra benefícios. E também eu não quero tratar esses benefícios de uma forma generalizada. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, olha só, nós temos o Espírito Santo. Tremendo, né? Mas eu gostaria de detalhar mais com a presença do Espírito Santo, quais são os benefícios que eu tenho. Tá todo mundo comigo entendendo? Olha só que interessante isso aqui. Se você, todas as vezes, melhor dizendo, todas as vezes que nós compramos, fazemos algum acordo ou contrato, a nossa motivação por trás é receber algum benefício, não é verdade? E isso em qualquer âmbito, em qualquer aspecto de contrato, de agreement, ou seja lá o que for. Por exemplo, os pombinhos noivaram, né? Eles estão de olho nos benefícios, não é isso? Você não faz uma aliança, um compromisso, um agreement, né? Um contrato, sem que você esteja com a motivação nos benefícios, naquilo que você vai receber em troca. Ou quando você se torna membro, né? De algum lugar, você quer usufruir e aproveitar daquilo. Por exemplo, eu vou lá no Gold's Gym. Aí você vai lá, se torna membro, porque você está o quê? Visando os benefícios, não é isso? Não, eu vou vir aqui, vou poder workout, vou poder nadar, vou poder fazer sauna, eu vou poder ir em cima de tudo ainda ficar bonitinho ainda, né? Malhadinho, aquela coisa toda. A gente sempre está querendo fazer algo, objetivando, motivado por algum benefício, ou seja, alguma coisa que nós vamos receber em troca. Da mesma forma é quando você, por exemplo, você sign up, né, para algum cartão de crédito, para uma loja ou para qualquer coisa. O teu objetivo principal é qual é o que eu vou receber de benefício com essa troca. E o que é louco aqui, que quando a gente faz uma aliança com Deus, entregando as nossas vidas a Ele, a gente entra com nada, com zero. Essa é a realidade. A gente entra assim, todo esculhambado, com o nosso coraçãozinho todo errado, todo complicado, cheio de complicação. E aí você entrega sua vida a Deus, você confessa Ele como teu Senhor e Salvador, e aí começa a sua caminhada, a sua jornada com Deus, e você recebe uma infinidade de benefícios. Então eu gostaria de fazer, começando hoje, uma série de mensagens em que a gente vai falar sobre alguns benefícios recebidos de Deus. Amém? Como eu disse, são infinitos. A gente poderia levar essa série aqui até o final das nossas vidas e provavelmente a gente não ia explorar tudo que nós temos e recebemos de uma forma bondosa e gratuita de Deus, não é verdade? Então, olha só, a minha pergunta para você é a seguinte: qual é o problema, crise ou necessidade, ou talvez carência, que você está enfrentando hoje na sua vida? Vou repetir a pergunta. Qual é o problema, a crise, a necessidade ou talvez a carência que você está enfrentando hoje na sua vida? Vou te dar 5 segundos para você pensar. Pensou?
Identificou alguma coisa? Ou tá tudo na bênção? Não tem nada faltando, tá tudo maravilhoso. Glória a Deus se tiver, amém? E eu quero te garantir, com toda certeza e com toda convicção, que Deus, ele não só tem todas as respostas para essas situações, como também tem todo o poder para suprir qualquer uma delas. Ele tem a capacidade, o poder de suprir, de responder e de resolver qualquer situação em que você esteja. Seja isso gerado lá atrás, no passado, vamos dizer, no âmbito emocional, por exemplo. Seja o que for. Na palavra de Deus você encontra, através, como eu disse, das suas promessas, das suas qualidades, dos seus atributos, até mesmo dos nomes de Deus, como eu disse no domingo aqui, que tem, os nomes de Deus têm significados, amém? E representam alguma coisa para nós. Até nisso, ele tem o poder de suprir qualquer que seja as nossas necessidades e as nossas carências, amém? Obrigado por um amém e um resmungo aqui. Agora você pode então me falar assim, pastor, mas então por que ele não responde? Pastor, por que ele não faz então? Pastor, por que ele não me dá aquilo que eu estou pedindo, estou orando, estou suplicando? Não tem nada pessoal não, tá? Eu olhei para você. Cadê o meu escolhido, Senhor? Cadê a minha escolhida? Né? A tampa da minha panela? Né? Não entenderam? Não entenderam? Toda panela tem só tampa, Marissa. Um dia você vai encontrar a sua. Your significant other. Isso, thank you. Escuta isso aqui, gente. Vou prestar atenção aqui. Olha só. A questão é, como eu disse, Deus ele tem todo o poder, toda a capacidade de fazer no momento em que ele quiser, na hora que ele quiser. A questão é, primeiro, se ele quer fazer ou não. Vamos lá? Segundo, se está no tempo certo dele fazer ou não. Terceiro, se faz parte da vontade dele para a sua vida ou não. Amém? Se ele quer ou não quer, se está no tempo ou não está, e também se é vontade dele ou não. A palavra de Deus diz, se eu não me engano, no livro de 1 Pedro, se pedirmos alguma coisa dentro da sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa dentro da sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, não é a questão, ele ouve todas as orações. A Bíblia diz em Isaías que os ouvidos de Deus não estão fechados. E eu sempre costumo dizer o seguinte, que às vezes Deus pode até fechar a boca, não falar nada, não te responder alguma coisa. Agora os ouvidos dele jamais serão fechados. A Bíblia diz em Isaías também que a mão dele não está encolhida. Amém? A questão é, se Deus concorda em fazer aquilo que você está pedindo ou não. Se eu não me engano, Tiago fala, se você pedir alguma coisa, não duvidando, ele faz. Aí ele fala, alguns não recebem porque pedem mal. Pedem por seus próprios deleites, ou seja, por seus próprios prazeres. Não tem um propósito muito específico. E a Bíblia, quando se fala também a respeito da vontade, diz em Romanos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Então a questão número 1 é, se Deus quer fazer ou não. Se está no tempo certo ou não. E se é a vontade dele ou não. Amém? Todo mundo está comigo? Estão entendendo? Olha só, Filipenses 4,19. Vamos ler aqui um pouco a Bíblia aí, galera. Filipenses capítulo 4.
versículo 19. Diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém? Então Deus, ele supre necessidades. Eu gosto sempre de fazer uma distinção da seguinte, baseado nesse texto. Eu acredito sim que Deus, ele supre necessidades. Ele, quando entra no âmbito ou no aspecto de um mimo, ou de um luxo meu, ou de alguma coisa que eu quero amar, aí it's up to him. Mas eu vejo que o compromisso de Deus com o cristão é com a necessidade. Amém? Ele conhece a nossa necessidade e ele vai prover segundo ela. Amém? Amém. Eu não ia falar sobre isso não, mas me veio agora duas situações que aconteceram comigo. Uma só comigo e outra com a família, a nossa família. Eu quero relacionar isso com a questão da provisão de Deus, o suprimento de Deus. No campo, por exemplo, emocional. Eu já contei isso algumas vezes, mas eu acho que vale a pena ver de novo. Até na Globo se repete várias vezes. Mas olha só, eu fazia alguns meses que eu era cristão. Eu tinha 18 para 19 anos. E eu me recordo que um dia eu estava indo para o trabalho e eu estava assim, no primeiro amor, assim, aquela coisa incendiada mesmo. Que eu jejuava muito, orava muito, e toda oportunidade que eu tinha no trabalho, eu ia pro banheiro, me ajoelhava no vaso, abraçava o vaso, ficava lá chorando e orando, e buscando a Deus, jejuava, às vezes um dia, às vezes 5 dias, só líquido, só sopa, às vezes 15 dias, aquela busca, assim, né, sedento mesmo, eu quero mais de Deus, eu quero conhecer Deus e tal, tendo aquelas experiências. E eu lembro que eu tinha um CDzinho do David Keelan, e que assim, chegou a furar o CD, eu acho, de tanto que eu ouvi aquele CD. E eu sempre ia ouvindo esse CD quando eu ia para o trabalho. Então era mais ou menos às 7 e pouco da manhã, e eu coloquei esse CD, e eu comecei a orar, e eu comecei a chorar muito, 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 muito mesmo. Assim, um troço que eu chegava a mexer com o meu corpo inteiro, assim, era muito forte. Chegou a ser tão forte que começou a embaçar a minha visão toda, e eu tive que parar o carro. Falei, eu vou parar, senão eu vou acabar batendo esse carro. E eu chorava de soluçar. E orando ali, eu senti como se a presença de Deus realmente descesse ali e entrasse no meu carro. Parece que assim, o sentimento que eu tive é que o próprio Deus, assim, a presença dele, sentou assim no banco do passageiro. E eu chorava muito, muito mesmo. E eu senti Deus ministrando isso no meu coração. Eu não sou a tua mãe que te abandonou. E eu não sou seu pai que te prometeu um monte de coisas e não fez. Aquilo para mim, naquele instante, foi uma violência. Porque aí que eu chorei mais ainda. Falei, Jesus do céu, como é que o Senhor me faz um negócio desse? Mas sabe que depois, pensando e meditando sobre isso, olha só que louco isso aqui, cara. A gente, de uma forma inconsciente, a gente acaba transferindo algumas características e qualidades dos nossos pais terrenos para o nosso relacionamento com Deus. E isso acontece de uma forma inconsciente. Não é doido isso?
Agora presta atenção nessas duas frases que Deus me disse. Se eu me relaciono com Deus, com esses dois conceitos, olha que problema que eu ia ter em relação à minha caminhada com Deus. Para pensar. Se eu relaciono com Deus achando que Deus ele pode fazer como minha mãe tinha feito, me rejeitado a qualquer instante, como é que eu ia me relacionar com Deus? Fala aí. Ah, eu tô aqui, tô vivendo bem, sou cristão, ele é meu pai e tal, mas com aquele sentimento aqui, ó, uma hora ele pode me rejeitar. E a segunda, eu não sou o teu pai que te prometeu tudo e não te fez o que prometeu. Como que eu ia começar a olhar para as promessas de Deus, cara? Não é louco isso? Deus, ele teve que tratar da minha alma, e aqui eu vejo com suprimento de Deus mesmo, para corrigir uma visão em relação a ele. Uma visão deturpada e errada, que se Deus não me ensinasse isso, talvez até hoje eu estaria com essa percepção. Ou talvez, por causa disso mesmo, eu tivesse me desviado. Como é que eu vou confiar num Deus que pode me rejeitar ou me abandonar a qualquer momento? E como é que eu posso confiar num Deus que eu não tenho como acreditar 100% nas suas promessas? E esse foi um exemplo. Agora olha outro. Fast forward. 1999. Família Honorato chegando no estado da Flórida. Julho de 1999. A gente estava aqui mais ou menos uns 2, 3 meses. E eu trabalhava numa empresa de limpeza, de exaustor de cozinha. Trabalhava num horário pedreira. Começava tipo 3, 4 horas da tarde. E às vezes rodava à noite trabalhando. Tinha que subir nos roof de restaurante. Com pressure cleaner, químico e um monte de coisa. Esse era o trabalho. Eu ganhava $220 por semana. Eu trabalhava de segunda a sexta. Segunda a sexta. Sábado era minha folga, domingo à noite eu tinha que trabalhar de novo. Aí escuta só. A Uli trabalhava alguns dias e eu trabalhava. Ou seja, a gente não tinha mal, a gente ganhava para pagar o aluguel. O Júnior tinha 1 aninho e meio, veio com a gente, né, do Brasil. Eu vou tentar dar uma resumida aqui para a gente ganhar tempo. Eu tinha comprado um carro à vista, com o dinheiro que eu trouxe lá, as economias. E fui buscar a placa desse carro numa quarta-feira à noite. Fui lá e tal, com inglês mais assim, broken English do que eu tenho hoje, né? Imagina que lindo. 20 anos atrás. E eu tentando explicar pro cara, ele falou assim, ó, você tem uma diferença para pagar aqui, para pegar a placa, de $14. Eu falei, cara, eu só tenho 7. Não dá para eu te pagar 7 hoje. Olha só que situação. E vir na semana que vem te pagar os outros 7. Ele falou, não tem tal, não sei o que, é um americano bruto mesmo, assim. Aí, um menino, cara, de 18, 19 anos, brasileiro, tava na loja. Aí ele chegou em mim e falou assim, cara, eu ouvi aí tua conversa aí e tal, tentando te entender o que você tá falando aí. Qual que é o rolo aí? Não, é porque eu tenho que pagar uma diferença, não tem, tal. O cara falou, não, tá aqui, cara. Paga aí, leva aí. Aí, pô, agradeci demais, o cara pegou meu contato, aquela coisa toda, meu telefone. Falei, cara, eu tô procurando trabalho diário, durante o dia, entendeu? Se você puder me ajudar. Ele falou, meu pai trabalha na construção. Eu falei, me ajuda aí e tal. Aí tá, no sábado, eu lembro que a gente saiu dessa loja, não sei se a Uli vai lembrar. A gente juntou as moedas que tinha no carro para comprar leite pro Júnior. Tava essa situação. No sábado, ela fez a última, foi quase igual a viúva lá de Elias. A última refeição. Fora de brincadeira.
E eu recebia quarta-feira. Eu falei, bom, daqui a... Isso é um jejum bom, hein? De sábado até quarta. Me deu um desespero tão grande, cara. E eu fui pro quarto. Era mais ou menos, sei lá, 11 da manhã. E eu comecei a orar e eu comecei a chorar muito. E eu falei, Deus, eu sou fiel no dízimo. E a tua palavra diz isso. Que o Senhor abriria as janelas do céu. Eu acredito que o Senhor é meu provedor e alguma coisa vai acontecer. 11 horas, chorei. Eu tive 2 visões na minha vida de cristão toda. Essa foi uma. Foi como se eu tivesse aberto os olhos e visto assim várias sacolas de compras em cima da cama. E eu via os produtos. E aí chorei muito, aquela coisa toda e tal. Compartilhei com a Ulha, lógico que chorou um monte também. Quando foi umas 2, 3 horas da tarde, aquele menino que me encontrou na quarta-feira me ligou. Falou, e aí, cara, beleza e tal, como é que você tá? Tá, tranquilo? Falei, beleza, cara, começo não é fácil. Só falei assim, tá osso, meu irmão. Aí ele falou, cara, eu poderia fazer uma visita pra você aí, no final da tarde aí, eu e a minha irmã e o meu cunhado. Falei, cara, poder você pode, eu só não tenho nada pra te oferecer. Aí ele falou, não, fica tranquilo. E eles chegaram mais ou menos 6, 6 e meia da tarde, cara. Nem lembro quantas sacolas de compra. Eu comecei a tirar assim e chorar. Porque eu tinha visto aqueles produtos na minha visão. E ali foi uma lição a respeito de como Deus ele é fiel para suprir as nossas necessidades. Então, queridos, voltando aqui, eu fiz questão, assim, eu lembrei agora desses, não estava aqui no script não, mas eu me lembrei agora desses 2 exemplos, desses 2 testemunhos, porque são em áreas diferentes, você entende? Uma foi completamente na minha vida emocional, amém? No meu relacionamento com Deus, na minha visão que eu tinha a respeito dele. E a outra foi, eu sou fiel. Eu te prometi que se você for fiel a mim, eu vou ser muito, muito mais. A Bíblia diz que por mais que nós sejamos infiéis, Ele permanece sempre fiel. A gente sabe disso. Mas quando você vive uma situação como essa, uma experiência vale mais do que dezenas de milhares de palavras. Como é que eu vou negar isso na minha vida, no meu coração? É Ele que provê, é Ele que supre as nossas necessidades. E você poder acreditar que se você obedecer a Deus, se você for fiel a Ele, se você cumprir com a sua pequena parte, Deus, Ele vai ser tão presente na sua vida, a ponto de suprir qualquer uma das suas necessidades. Não é louco isso, cara? Então vamos lá. Eu gostaria de falar aqui, fiquei na introdução até agora, que maravilha. Mas como é uma série de mensagens, então estamos tranquilos, né? A gente vai falar aqui, eu anotei 5 tópicos para falar, vamos ver aqui se dá. Eu prometo que por volta de 9 a gente para, tá bom? Então vamos lá. E isso aqui também é outra coisa importante, antes da gente começar. Essa não é uma mensagem textual, ou seja, eu não estou pegando um texto, estudando simplesmente um texto com você. Essa é uma mensagem temática. Ela então tem um tema, benefícios. Então eu vou estar falando de coisas aqui de random. Não tem uma sequência, é aquilo que Deus está colocando no meu coração, eu vou compartilhar com vocês, amém?
E sem dúvida nenhuma, como eu sei e creio, repito isso toda semana, que aquilo que Deus coloca no coração de quem está ministrando, de quem está pregando, eu tenho certeza e convicção que Deus quer falar com aqueles que estão ouvindo a mensagem. Amém? Então vamos lá. Olha só, vamos abrir a Bíblia aí. Vou ligar novamente. Lembrar dessas coisas assim é dureza, é osso. Mas é benção. Amém? Olha só, Romanos, capítulo 8, versículo 26. Olha que benefício lindo que nós temos de Deus. Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Olha só. Versículo 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Não é lindo isso? Olha que benefício. Por isso que eu falei que eu queria fazer aquela distinção de não fazer algo generalizado, porque olha só, o papel do Espírito Santo, ele tem vários na Bíblia, amém? E um deles é esse aqui, ele intercede por nós. Mas eu quero justamente detalhar algumas coisas, amém? Para a gente realmente observar e apreciar essas coisas, amém? Para que você não só fique sabendo disso, mas também para que isso gere mais gratidão no teu coração, amém? Eu sempre falo aqui, don't take for granted, né? É a expressão muito conhecida aqui. Não tenha por certo, não tenha por garantido. Essa é a definição, né? Mas, ou seja, observe aquilo que Deus está te oferecendo, aquilo que Deus está te dando, usufrua daquilo, aproveite aquilo de uma forma consciente, amém? E seja grato. Seja grato. Deus, obrigado, porque o teu Espírito Santo intercede por mim. Olha só, a ponto de dizer, nós não sabemos orar como convém. Eu não sei orar. Eu sou pastor, querido. Eu posso aqui pegar um rumo, mas tem momentos, tem situações na minha vida que eu olho para ela, eu não sei orar. E às vezes, sabe qual que é a melhor oração? É o choro. Você não tem como falar nada. Ou às vezes, para aqueles que têm o dom de falar em línguas, falar em línguas. Exercitar esse dom. Quantas vezes no meu carro, em algum lugar, eu começo a chorar e falar em línguas, e eu não sei o que eu estou falando. Mas eu sei, porque a Bíblia diz o quê? Que o Espírito Santo, quando nós falamos em língua, ele está edificando a nós mesmos. Amém? Então, aqui diz bem claro, meu querido, você pode até não saber orar como convém. Quantas situações na sua vida, ou para quem às vezes está começando a sua caminhada de fé, começando uma vida como cristão, na sua jornada, na sua caminhada, fala assim, pastor, eu não sei orar. Meu irmão, só abre a boca, conversa. Assim como você conversaria comigo para pedir alguma coisa, você tem que ter o papai do céu, Abba Pai, paizinho querido, paizinho amado. Fala, Jesus, eu não sei como que eu tenho que falar aqui. Eu não sei se eu tenho que estar de pé, eu não sei se eu tenho que estar em posição de sentido, eu não sei. Mas é começar a falar com um amigo, como você fala com um amigo, como você fala, né, com um pastor, com um pai, com a mãe. Eu preciso disso. Me ajuda, Jesus. Me ajuda a resolver essa situação. Me ajuda, eu estou precisando disso, de algo material, seja lá o que for. Me ajuda, Senhor. Me mostra, me revela, me direciona, me ensina, me capacita, me prepara. Estava falando aí, né, com meu filho hoje, né, a respeito da bênção que foi eu ter abrido a minha empresa no ano passado, né, não sei quantos que lembram, em março do ano passado,
eu assim estava estressado, esgotado, muito cansado, desesperado já de trabalhar para aquela empresa. Não fazer propaganda. Mas, assim, tinham acontecido muitas coisas, assim, eu estava com uma situação muito complicada em relação ao meu gerente, sabe? O cara ele sacaneava comigo demais mesmo, assim. E eu chorava muito, falava, Deus, poxa, eu tento fazer aqui o meu melhor e olha só o que está acontecendo. E eu acho que foi quase como se Deus me empurrando, fala, cara, vai, meu irmão. Abre tua empresa aí, mete a cara. E eu numa posição de fé, eu sempre falo isso, eu não senti como se Deus estivesse falando, eis que o Senhor te diz, abra uma empresa chamada Five Stars Remodeling e tudo te será bem na vida. Não, não foi assim, não foi isso. Aleluia, Jesus, olha aí, ó. Deus é bom. Opa! Glória a Deus. Nossa! E aí, olha só, gente. Volta aqui, depois a gente beija, cumprimenta, abraça. Mas olha só, que interessante isso. Senti no meu coração e falei, vou dar um passo de fé, abrir minha empresa. Aí comecei a fazer, por exemplo, backsplash, comecei a fazer cozinha com countertop. Daqui a pouco, banheiro inteiro, remodeling. Daqui a pouco, peguei uma cozinha completa para fazer. Daqui a pouco peguei outra, daqui a pouco peguei outra. Quando foi agora, no ano passado, em dezembro, peguei já uma cozinha completa para fazer e mais um monte de coisa na casa para fazer. E quando foi agora, essa semana eu fechei um duplex, a casa inteira para reformar. Então assim, seja fiel, brinquei com ele, literalmente, seja fiel no pouco e no muito eu vou te colocando. Quer dizer, foi crescendo o tamanho do trabalho, né? E é um processo, é lógico, né? Mas você veja, querido, como é importante, voltando aqui para esse versículo, é Ele que intercede por nós. E aqui ele é tão literal, esse versículo, porque ele fala assim, olha, é Ele que nos assiste em nossas fraquezas. Talvez você esteja achando que ninguém está te vendo, que você está sofrendo sozinho, que você está patinando sozinho, que ninguém está olhando para você. Quando você observa as cartas de Apocalipse, por exemplo, Jesus sempre diz o seguinte, eu sei, eu conheço as tuas obras. Ou seja, para nós, querido, Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe muito mais que até nós mesmos a respeito das nossas limitações. Ele sabe aonde que nós somos fracos, aonde nós pecamos, aonde nós vacilamos, aonde a gente está teimando com o erro. Ele sabe, Ele conhece. Amém? É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que eu sinto assim, esse versículo para mim é como, sabe, se a gente colocar ele relacionado, por exemplo, a uma tentação. Pô, eu estou sendo tentado a fazer isso. É como que o Espírito Santo gritasse dentro de você. Gemidos inexprimíveis. Você já sentiu isso? Você já fez isso? Uma vez eu dei o meu testemunho e eu usei um exemplo chamado grito silencioso. Na época eu estava bem deprimido mesmo. Mas é isso. Você está gritando por dentro. É um gemido inexprimido. Dói demais, mas você não consegue nem expressar. Mas Deus conhece. Deus sabe. Quer benefício melhor que esse? Ele que intercede por nós. Ele que nos ensina a orar. Agora olha só. Eu quero também usar o texto de Hebreus, capítulo 4. E gostaria de ler com você do 14 ao 16. Diz assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus,
como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Olha só isso aqui que lindo, gente. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha que texto lindo. É ele aqui novamente, que eu acho que esses dois textos se completam. É ele que se compadece, ou seja, sente misericórdia das nossas fraquezas. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Só uma ilustração a respeito disso. Confiadamente. Por exemplo, vamos dizer, hein, misericórdia. Vamos dizer que a Rebequinha, ela é a pessoa de Deus, ela é Deus. Aí eu tô aqui e eu vou me aproximar. Com licença. Isso aqui é confiadamente, não? Tô com medo de ser exterminado, não é verdade? Mas aqui nos ensina a nós entrarmos na presença de Deus confiadamente. Agora escuta aqui uma diferença. Confiadamente não significa desrespeitosamente. Importante a gente saber isso. Não é de qualquer jeito. Não é esculhambação. Mas é ter a confiança no nosso coração de que eu posso chegar na presença de Deus e ser ouvido e ser atendido por Ele. Amém? Então aqui o nosso sumo sacerdote, que é a pessoa de Jesus Cristo, ele se compadece das nossas fraquezas. Amém? Então, o primeiro tópico aí, Jesus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. Guarde isso. Primeiro benefício, como eu disse, não é uma sequência. Estou falando aqui random, ok? Um benefício. Ele intercede por mim. Amém? Segundo, muito semelhante a esse, ele é consolador. Consolador. Vamos lá? É Bíblia, gente, ó. João, capítulo 14, versículo 16 e versículos também 26. O 16 diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Amém? Consolador. Qualquer situação que você viva, e aqui consolador é lógico que ele está, essa característica, essa qualidade do Espírito Santo de Deus, ela está relacionada à nossa vida emocional, é claro. Quando a gente enfrenta qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de tristeza, qualquer tipo de angústia, qualquer tipo de luta, qualquer tipo de depressão, ou qualquer tipo de perda. A Bíblia diz que Ele é o Consolador. É Ele que nos consola. E aí, fazendo uma junção, que Ele é aquele que intercede por nós. Amém? E também nos consola, nos conforta. Não é um benefício tremendo? Por exemplo, você veio de mudança ou você só está passeando? De mudança. De mudança. Olha que maravilha. Aê! Opa!
não quer te fazer chorar, mas a saudade vai ser uma coisa que você vai ter que lidar, certo? E nesse momento, o Espírito Santo entra para consolar, para confortar o coração. Amém? Ou às vezes, num caso mais trágico ainda, como a gente orou no início do culto aqui, de pessoas que perdem, às vezes, um filho, perdem um amigo, perdem um familiar, né? Tanta tragédia nesse mundo. Para onde que você vai recorrer? Para onde que você vai correr? Os discípulos disseram para Jesus, em João capítulo 6, para quem iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Não tem. Tem para onde ir. Não tem para onde correr. Amém? É nele, é na presença dele que nós somos confortados, somos consolados, somos ministrados, somos edificados. Amém? Fortalecidos para continuar assim, ó. Vou pegar o fôlego e vou continuar, Jesus. É por causa dele. Por causa do consolo dele. Capítulo 15, versículo 26, ainda em João aí. Capítulo 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Quando vier o Consolador. Ele já veio. Ele habita dentro de você. Amém? E esse Consolador habita dentro de você. Vamos lá? 2 Coríntios, ou segundo aos Coríntios, segundo livro, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça. É isso mesmo, gente? Eu acho que eu anotei o versículo errado, hein? 2 Coríntios 1, 4. Me perdoe. Não é esse o texto, desculpa. É sobre o consolo, eu devo ter anotado errado. Fala mais ou menos. Não vou lembrar de cabeça. Salmos 23, 4. Depois eu encontro esse texto de novo. Salmos 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Amém? Dá tempo para mais um? Não. Vamos ficar só em 2 tópicos. Olha, bati meu recorde de falar só 2 tópicos na noite. Esse é um milagre. Intercede por nós e consolador. Amém? 2 benefícios que nós temos à nossa disposição. E o que é mais legal? Sem merecer. Sem precisar fazer nada para receber isso. Ele intercede, ele nos assiste, ele cuida, ele protege. E ele consola, ele conforta. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. No início da ministração eu perguntei para você qual era a situação que você está vivendo, talvez uma necessidade, uma carência, uma crise ou um problema na sua vida e que você precisa olhar e aprender a respeito de alguns benefícios de Deus. Amém? Benefício. Eu sei que no meio a essa situação, Deus ele pode fazer alguma coisa.
Deus, Ele tem a resposta certa para mim. Feche teus olhos. E eu gostaria que você, com fé nessa noite, colocasse essa situação aí que você pensou diante de Deus. A gente vai estar falando sobre alguns, ou talvez até sobre vários benefícios, à medida que Deus for ministrando. Vamos orar. Paizinho amado, Pai querido, Deus, nós queremos adentrar, Senhor, como nós lemos aqui, confiadamente na Tua presença. Com muito respeito, com muito temor, mas com muita intimidade também, porque Tu és o nosso Abba Pai. Tu és o nosso Paizinho. E a gente pode chegar, Senhor, na Tua presença e se ajoelhar e Te abraçar e Te beijar. E abrir o nosso coração a Ti, Jesus, e dizer: Pai, eu preciso disso. Eu estou vivendo isso. Tu sabes, Jesus. Tu conheces as minhas fraquezas. Tu conheces, Senhor, todas as coisas que estão envolvendo a minha vida. Eu aprendi hoje, Senhor, sobre esses benefícios. E que o Senhor, que o Teu Espírito Santo intercede por mim. Me assiste, me ajuda, me auxilia. Oh, amado da nossa alma, amado da nossa alma. Tu que tens o poder de suprir todas as nossas necessidades. Nos ensina a orar como convém, Espírito Santo. Interceda por nós, Espírito Santo. Nos ajuda, nos guia, nos direciona. Vem com a Tua resposta, Senhor. Vem com o Teu milagre. Vem com o Teu sobrenatural, Senhor. Nós lemos também, Senhor, em Hebreus, Senhor, que nós temos um sumo sacerdote que olha para nós e se compadece das nossas fraquezas. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós reconhecemos e sabemos que nós não merecemos, não somos merecedores de nada. De nada, de nada. Mas é o Senhor que olha por nós, é o Senhor que nos amou primeiro, que nos escolheu, que nos chamou do império das trevas. E para derramar sobre nós tantos benefícios, Pai. Tantas coisas boas, que a gente precisa começar a observar, e a usufruir, a aproveitar e a viver. Porque sabemos que com isso vem a Tua cura, vem a Tua ministração, vem a Tua saúde, vem a Tua edificação, vem a Tua bênção, vem o Teu milagre sobre as nossas vidas, Senhor. Aprendemos hoje também, Senhor, que Teu Espírito nos consola, nos conforta, Senhor, nos alivia a dor do coração e da alma. Como a Tua palavra diz em Mateus, capítulo 11, 28, Pai, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas cansadas. Tua palavra diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Oh,
abençoe, Espírito Santo de Deus. Nos ensina, Senhor, a apreciar mais e mais, oh Deus, aquilo que nós temos à nossa disposição em Ti, Senhor. Não permita que a gente se esqueça de nenhum só dos Seus benefícios, Pai. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa interceder por você todos os dias da sua vida. Que você possa se voltar a Ele quando você não souber orar, ou quando você estiver vivendo alguma fraqueza. É Ele que vai te auxiliar, te ajudar. É Ele que vai te consolar e vai te confortar. Vamos cantar essa música, quem conhece. Levanta suas mãos. Cante aleluia. Aleluia, my King. Oh, meu rei, rei dos reis. Glória a Deus. Amém, queridos. Senta um instantinho aí. Deus abençoe muito você. Abençoe sua vida. E que seja qual for o momento que você está vivendo, a situação que você está enfrentando, tenha certeza disso. Ele que intercede por você. Amém? É Ele que é o Consolador. Nele você pode confiar. Tem aquela musiquinha? Como é que é, amor? Nele você pode confiar. Não vou me atrever a cantar porque minha voz é muito bonita. Tá. E aí vocês vão falar, pastor, Ainda bem que tem... Jesus cheira. Vão querer que eu cante toda vez. Deus abençoe. Gostaria de...